Terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, Neymar deixa o PSG e é anunciado oficialmente pelo Al Hilal da Arábia. Mas aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, só se fala em outra coisa. Um entrevero, assim como chamou a diretoria do Flamengo entre Gerson e Varela. Uma briga é atracada dentro do ninho do urubu durante o treino do rubro-negro e gera mais uma crise para o rubro-negro carioca, que amanhã enfrenta o Grêmio pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Tem uma boa vantagem adquirida no primeiro jogo por 2-0, mas o clima, será que vai pesar? Será que os jogadores do Grêmio vão usar esse clima hostil, talvez, que se formou dentro do vestiário do Flamengo a seu favor? O Flamengo vai conseguir contornar toda essa situação e se classificar para as finais. O que gera toda essa crise dentro do rubro-negro carioca? Fica aí que é disso que a gente vai falar, sobre o porquê de tudo isso está acontecendo dentro do vestiário do rubro-negro carioca e informações sobre o estado de Guilhermo Varela, que saiu com o nariz quebrado de dentro do ninho do urubu. Já volto. Gerson e Guilhermo Varela, dois atletas do clube rubro-negro carioca que estavam hoje fazendo as atividades normais de treino durante a manhã dessa terça-feira, mas que o treino, todo o elenco do Flamengo, acredito, foi surpreendido por uma confusão envolvendo os dois jogadores. Lembrando que algumas semanas atrás tivemos toda a polêmica depois de uma virada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro e um problema no vestiário. Pablo, ex-preparador físico do Flamengo, que fazia parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli, discutem e Pedro é agredido fisicamente no rosto, com socos e tapas, né? Na ocasião, gerou-se toda uma polêmica. O Pedro se dirigiu ao departamento de polícia da localidade e registrou um boletim de ocorrência contra o preparador físico rubro-negro, que posteriormente foi retirado do cargo e das suas funções dentro do ninho do urubu. Pedro segue hoje no Flamengo, marcou o gol pelo Flamengo neste último domingo pela rodada do Brasileirão. E hoje acontece mais um entrevero, a palavra que a diretoria rubro-negra usou na sua nota para informar que houve uma briga dentro do treino do Flamengo. Enquanto ali em algum coletivo, talvez que o Jorge Sampaoli estivesse promovendo entre os atletas, Gerson acabou cometendo uma falta talvez um pouco mais pesada, talvez um pouco fora do tom para um treino em cima de Guilhermo Varela, que acabou não entendendo bem o porquê, o motivo do jogador flamenguista ter feito essa entrada nele. E começou a tirar satisfações com o companheiro de equipe. Gerson, então, talvez pela língua, talvez pela irritação com que o uruguaio estava falando, reclamando com o Gerson, acabou dizendo para Pablo que não estava entendendo o que esse cara estava falando, assim como ele se referiu ao uruguaio. E após serem retirados do treino e ir para as dependências internas do ninho do urubu, a confusão continuou. Gerson chegou a dizer para o uruguaio: não estou falando contigo, cara, não estou nem falando com você. E dessa forma, talvez tenha sido a gota d'água para a Varela, que partiu para agressões físicas, mas acabou levando a pior, né? O Gerson acabou não sendo agredido, pelas informações que nós temos, acabou se esquivando dos socos, das tentativas de agressões de Varela, mas acabou revidando, né? Revidando com socos no rosto, na face do jogador flamenguista, e acabou fraturando o nariz do mesmo, que já temos a informação que foi encaminhado para o hospital, já fez todas as precauções e já recebeu os medicamentos necessários. Já está em casa, mas acabou saindo do hospital com uma proteção facial, e caso ele seja usado nas próximas partidas, muito provavelmente veremos o uruguaio utilizando uma máscara facial, né? Mas isso leva a gente a pensar, né, o porquê de um elenco tão milionário como o Flamengo, um elenco tão profissional como se diz a equipe do Flamengo, leva a acontecer situações como essa, ou situações como as passadas por Pedro e o preparador físico. São questões apenas de reclamações dos jogadores em relação à comissão técnica,
Ou existe realmente algum tipo de desconexão entre a parte técnica, a parte da comissão técnica e os jogadores? Ou se isso é como a diretoria do Flamengo expôs publicamente hoje, através de uma nota, dizendo que os jogadores entenderam que isso foi um lance normal de um treino disputado. Vai deixando nos comentários se você acha que você concorda com a comissão técnica, com a diretoria do Flamengo, de que foi um lance normal decorrente de um treino disputado, de um treino acirrado, ou se isso passa dos tons de apenas um treino normal. Ao meu ver, isso é completamente fora de questão de ser considerado um treino normal. Isso, agressões físicas, seja por qual motivo, ultrapassa qualquer nível de desrespeito humano. É o nível ápice em que um ser humano perde completamente a razão e a sua única reação é então agredir o próximo, seja revidando ou seja tomando o primeiro ato, o que eu acho que na maioria das vezes é até mesmo pior, porque a reação humana de revidar um soco, um chute, é levada muito por ter tomado a primeira ação, né? Já que a outra pessoa até o momento ainda não tinha sido agredida. Mas parando para pensar, talvez esses entreveros, eu vou usar essa palavra, que foi assim que a diretoria do Flamengo decidiu chamar toda essa situação. Esses entreveros que o Flamengo vem passando expõe muito e escancara muito como a diretoria do Flamengo desde 2020 para frente tem mostrado um amadorismo muito grande na questão futebolística. Trocas de técnicos consecutivos que não demonstraram os resultados que esperavam, e até mesmo um técnico que demonstrou os resultados trouxe títulos expressivos para o Flamengo, como o Dorival Júnior, que foi trocado sem nenhuma explicação, ou com uma explicação que, quando o novo técnico chegou, não foi provada, porque foi um completo fiasco, como foi a passagem do Vitor Pereira pelo Flamengo no início de 2023. Que custou ao Flamengo no início do ano, logo de cara, 4 taças, né? Tivemos Mundial, Supercopa, Recopa e Carioca. Todos foram perdidos por Vitor Pereira. O Flamengo que então disputou a partir disso o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas hoje se encontra a 15 pontos do atual líder do Botafogo, eliminado pelo Olímpia nas oitavas de finais da Copa do Brasil, perdendo por 3-1 o jogo de volta. E com uma vantagem, não vou dizer quase classificado, mas com uma vantagem em relação ao Grêmio no jogo de ida. A vantagem de 2 gols que o Flamengo traz para esse segundo jogo, ao qual vai ser no Maracanã e vai ter o apoio da sua torcida. Então, todos esses momentos o qual o Flamengo foi passando durante esse ano foram muito pontuais em mostrar como a diretoria do Flamengo tem sido muito amadora nesses últimos anos. Anos em que o Flamengo passou por uma reformulação estrutural e era para se colher frutos futebolísticos, né? Como o ano mágico de 2019. O Flamengo realmente colheu muitos títulos, mas o que foi muito cobrado durante o Flamengo, principalmente após a saída de Jorge Jesus, é o futebol bonito, é o futebol vistoso que a torcida tem vontade de ir assistir novamente. Flamengo que desde a saída de Jorge Jesus não teve um técnico que conseguiu emplacar uma sequência de jogos em que a torcida realmente olhou para o clube e disse: é esse clube que eu estava torcendo em 2019. É esse espírito aguerrido de clube que eu estava torcendo em 2019. Que não é mais visto no Flamengo desde então. Jogadores muitas vezes apáticos dentro de campo, jogadores que muitas vezes passa a impressão para a torcida que estão contra o técnico, que estão contra a diretoria do Flamengo e que estão fazendo corpo mole, desejando a saída de tal técnico, desejando a vinda de outro técnico para as dependências do Urubu. E que após as partidas sempre vão ao público e dizem que isso não passa de falácias inventadas pela mídia. Mas será que são mesmo? Será que todas essas coisas não mostram que realmente os jogadores escolhem técnicos que eles gostam e falam: não, é com esse técnico aqui eu quero jogar, esse técnico bate com as minhas ideias de pensamento e com ele eu vou jogar. Ou, com esse técnico eu não me dei muito bem, então dentro de campo eu vou apresentar o meu futebol abaixo do nível que eu posso, porque eu exijo uma troca de técnico.
É muito pesado você colocar essa responsabilidade em cima dos jogadores, visto que eles são profissionais de uma instituição, ou seja, não são profissionais de um técnico específico. Eles são profissionais do clube de regatas do Flamengo. Eles são profissionais do clube, não são profissionais dos técnicos. Ou seja, eles têm que dar resultados ao clube. Eles têm que gostar do clube, independente do técnico que vai estar na beira do campo. Eles têm que fazer os jogos e os resultados para o clube e não somente para o técnico que vai estar na beira do campo. Mas o que eles deixam para a gente muitas vezes é que eles que eles escolhem realmente que técnico eles vão querer jogar. Escolhem realmente com que esquema tático eles querem jogar. E se não for dessa maneira, então não vamos ter jogo. Então não vamos ter mudanças táticas para se adaptar durante a partida. Não vamos ter partidas com intensidade regularmente. Podemos contar no dedo a quantidade de jogos em que foi botado em prática aquilo que Jorge Sampaoli chegou e disse que queria colocar no Flamengo. Talvez a última partida assim tenha sido contra o próprio Grêmio, na vitória por 2-0 na Arena do Grêmio. É muito pesado colocar essa responsabilidade em cima dos jogadores, mas é o que realmente eles têm passado para os torcedores no momento. É o que realmente tem ficado quase escancarado aos torcedores, esse tipo de comportamento por parte dos jogadores. Talvez não de todos, tem alguns jogadores que realmente todos os jogos você vê que ele está aguerrido, que ele está querendo mostrar serviço, mas vindo de outros jogadores, realmente parece que quando estão em campo fazem todo um corpo mole em cima das jogadas. Eu tenho pensado muito sobre algo que eu fiz uma reflexão em cima do Flamengo, que hoje o Flamengo se projeta muito mais no país como uma empresa, onde o produto é o Flamengo. A instituição é a empresa Flamengo e o clube se tornou apenas um produto que o torcedor pode até não concordar, mas que para eles, para os dirigentes, se tornou muito rentável. O Flamengo é muito rentável anualmente. Passam às vezes de 1 bilhão em receitas no clube anualmente. Isso há alguns anos já, depois da reformulação que o clube passou. Então, talvez essa política de tratar a equipe não como futebol, mas como uma empresa, em que é priorizado os ganhos em dinheiro e não o futebol apresentado em campo, em que é priorizado a venda de camisas, a atração de jogadores que já têm um renome, pensando no marketing que isso vai gerar. Não que isso seja errado, longe disso, mas o scout do Flamengo já foi um scout melhor. Se pegarmos uma visão de 2019, em 2019 o Flamengo tinha muitos jogadores que chegaram na equipe, que eram jogadores que não estavam em tanta evidência no nosso campeonato e fora do Brasil, como o Gerson, que era um jogador que aqui para o futebol brasileiro já estava esquecido há algum tempo. Nós tivemos a vinda de Pablo Mari, nós tivemos a vinda de Rodrigo Caio, nós tivemos a vinda do Gabriel, que tinha acabado de voltar da Europa para o Santos. Então nós tínhamos jogadores ali que ainda não tinham provado que aqui no Brasil eles podem atuar em alto nível. E hoje, quando eles já se provaram, já ganharam títulos, talvez seja a hora do Flamengo fazer essa reformulação com jogadores desta maneira novamente. E não como tem feito nos últimos anos, com contratações monstruosas, com contratações de jogadores com nome, mas que dentro de campo tem deixado muito a desejar, né? Deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa crise. Deixa nos comentários se você acha que os jogadores Gerson e Varela devem estar em campo amanhã contra o Grêmio, ou eles devem ser multados assim como o Pedro foi multado e cortado da partida seguinte do Flamengo após toda a confusão, ou se você acha que realmente todo esse entreveiro, como a diretoria chamou, foi apenas algo normal de um treino acirrado e não tem problema nenhum eles estarem em campo amanhã pela equipe. Eu sou o Matheus, esse aqui é o canal FutTop e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!